Fala, meus amigos, estamos de volta com as notícias, né? Hoje vamos falar do São Paulo. Olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que nunca na história do canal um vídeo teve uma repercussão tão positiva quanto a conversa que a gente teve ontem, dos quase 40 minutos de eu falando, contando as minhas coisas. Vocês não têm ideia de como eu recebi. A resposta foi boa de vocês, dos amigos. Desde dos comentários, só você olhar os comentários aí, e também até e-mails. Eu recebi vários e-mails de muita gente falando, que me deixou muito feliz, porque eu também às vezes não tenho essa noção. De gente falando que os vídeos do canal ajudaram em momentos difíceis da vida dessas pessoas. Por exemplo, teve um rapaz que disse que o vídeo ajudou na época da pandemia, quando ele foi demitido do emprego, estava passando por uma fase difícil e hoje, graças a Deus, tá bem, a família tá bem, conseguiu outro emprego. Teve um outro rapaz que falou também que perdeu a esposa numa luta também contra o câncer e agora ele formou a filha em direito e também acompanhava os vídeos. E, pô, vocês não têm ideia de como eu fiquei feliz de saber que o que a gente faz aqui não é só uma questão de falar de futebol, não é só sobre um time de futebol. Às vezes as minhas loucuras aqui, as minhas pataquadas, elas levam divertimento e uma certa distração para algumas pessoas e às vezes eu não tenho noção disso, né? Sinceramente não tenho noção. Então muito obrigado para você que comentou, muito obrigado para você também que entendeu que a questão da felicidade que eu falei para vocês não está baseada no saldo da conta bancária, que aliás já foi muito melhor. Tanto que eu peço Pix aqui, tá? Aliás, cadê o Pix? Eu esqueci de colocar qualquer coisa. Peço Pix para vocês e tô vendendo as coisas na lojinha. Aliás, semana que vem tem mais coisas. Então, a felicidade que eu falei para vocês está longe de estar na conta bancária, está longe de estar nas coisas materiais, assim, né? Eu acho que nem saúde, eu acho que eu já tive melhor de saúde também. A felicidade é outro tipo de coisa, é na simplicidade do dia a dia, assim. E claro que teve gente também que xingou, mas isso é normal. Mas a grande maioria das pessoas foi muito bacana mesmo. Eu gosto de trocar essas ideias com vocês aí. Segunda-feira tem live, tá? Segunda-feira nós vamos fazer a live, 3 horas da tarde no canal Barolo Jogo Só. Vou deixar as lives lá, tá? Inclusive um amigo também sugeriu o Barolo, amigo do canal, né? Deixa lá no Barolo Jogos fazer essas lives. Aí eu falei, não, eu vou fazer lá, vai ser tudo lá. Então segunda-feira, 3 da tarde. Amanhã, só pra você saber, eu vou gravar hoje à noite um vídeo falando sobre o São Paulo na Sul-Americana. O sorteio agora, dia 19, na quinta-feira. Eu vou falar o que a gente pode esperar do São Paulo na Sul-Americana e perguntar para você se você é com a base, com o time misto. Eu mudei um pouco minha opinião. Então amanhã às 8 da noite eu vou postar esse vídeo, porque amanhã eu vou descansar, então eu vou gravar hoje. Mas amanhã tem vídeo normal, tá? Então, obrigado demais mesmo, de verdade, pela força, pela parceria mesmo de vocês e saber que a gente é querido também. Tem muita gente que gosta da gente, é muito legal mesmo saber. Eu fiquei muito feliz, de verdade mesmo. Ontem eu fiquei vendo os comentários até tarde aqui, que eu postei o vídeo cedo, né? E fiquei aqui até tarde fazendo umas outras coisas e fiquei muito feliz de ver os comentários, meu, de verdade, muito obrigado mesmo. De vez em quando nós vamos fazer esses vídeos, essas maluquices. Sabe o que eu tava pensando? Vê aí o que você acha. Hoje eu fui correr, né? Desculpa também, eu não tô enrolando nem enchendo linguiça, eu gosto de trocar ideia com vocês mesmo e quero contar um negócio que aconteceu na corrida hoje, no meu treino, e também me deu uma ideia aqui de eu fazer um canal sobre corrida. O canal chamaria Subóbito, que é a minha categoria, né? Que eu corro na categoria Subóbito. Mas aí eu vou amadurecer esse projeto aí, criar um canal, uma página no Instagram para mostrar o meu dia a dia correndo, porque é completamente diferente de um atleta que corre. É horroroso, é horroroso. É um cara de 56 anos que se meteu a correr faz 6 meses. E hoje eu corri 10 quilômetros, mas hoje eu tive um ataque de riso. Olha como eu sou um imbecil completo. Só tinha eu na pista, tinha eu mais umas 2 pessoas, porque caiu um mundo aqui em Jundiaí, despencou um dilúvio na hora que eu tava correndo. E eu corro de fone, tava correndo de capuz, né, pra não pegar pneumonia, que a Erika fala, vai pegar pneumonia, velho, não vai tomar chuva. E aí eu corro de fone e eu tava ouvindo no 9º quilômetro, porque o relógio vai avisando, né, quilômetro tal, faltam tantas voltas, né. No 9º quilômetro, que eu já tava vendo aquela luz, sabe quando a morte chega, você vê a luz assim, que a luz te chama, você vai, você nunca mais volta. Eu já tava vendo a luz e aí no fone de ouvido começou a tocar uma música do Raça Negra. Sabe aquela música né? Puta, aquela introdução é sensacional. E aí, olha como eu sou um cara completamente louco. Sem querer, eu comecei a correr no ritmo da música. E sem perceber, eu tava no 9º quilômetro sambando igual um passista da escola de samba do terror.
E aí me deu uma crise de riso. Eu falei, puta, como eu sou idiota, olha que imbecil. E aí eu falei, pô, imagina se eu tivesse um canal e falasse isso no canal. Então, eu vou analisando essa ideia, vou falando essa coisa pra você aos poucos, tá? Mas aí, eu só queria contar isso pra vocês, que já fui ultrapassado pelo cara com o guarda-chuva no bolso, já fui ultrapassado por o cara que tava correndo com uma sacolinha cheia de limão, e hoje eu sambei ao som de Raça Negra, mas fiz os 10 quilômetros, consegui chegar. Não tô conseguindo nem andar, tô com dor em todo o corpo, mas consegui andar. Vamos lá, quero falar do Alisson, já vai tarde, quero falar, o Fluminense oficializou. Eu acho que a vantagem que o São Paulo vai ter não é nem financeira por enquanto, apesar da economia de salário, né? Mas já vou falar sobre isso. Antes, só um recadinho rápido da Zero Brasil para você aprender a fazer, onde investir seu dinheiro, fazer essas aplicações, essa educação financeira que é tão importante, que a gente não tem. Eu nunca tive, por exemplo. Talvez se eu tivesse tido uma educação financeira, talvez não, com certeza eu não teria passado tanta dificuldade, inclusive nesse momento. Que também não é nada demais, a gente se vira, dívida é o que menos, o problema é menor, mas se eu tivesse tido uma educação financeira, talvez eu tivesse muito mais recursos hoje, muito mais inteligência para administrar o dinheiro que entra, e agora que eu trabalho por conta própria, né, que eu não sou mais empregado, sou empregado do Google, entre aspas, mas eu não tenho mais carteira assinada, talvez se eu tivesse feito um curso bacana, se eu conhecesse. E a Zero Brasil, Zero Marcos Brasil, no comentário, primeiro no link da descrição, você tem os links das redes sociais para você conhecer. Então, nunca é tarde, né? É que na verdade, acho que às vezes eu me sinto meio burro para essas coisas, assim, sabe? De investir, aprender. Mas eu faço meus cursos, É que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais burro. Pelo menos no meu caso. Mas se você quiser aprender mais, tá na descrição do vídeo para você conhecer a Zero Brasil, para você ter esse privilégio de saber administrar melhor seu dinheiro. Olha só, o contrato do Alisson ia vencer no São Paulo. Olha, também há 7 minutos para falar a primeira notícia do São Paulo. Certeza que alguém vai me xingar nos comentários, mas não tem problema. A gente está conversando de outras coisas também. Terminaria o contrato dele em 2027, no final de 2027. Aquelas coisas que o São Paulo faz, renova contrato por 400 anos e tal. Aí o Fluminense anunciou a contratação dele, vai ficar emprestado até o final de 2026, sem nenhuma compensação financeira. Só que o passe fixado dele de 2,5 milhões de euros, mais quase 16 milhões de reais. E aí o Fluminense vai pagar 100% dos salários. Lembra que eu falei para vocês que o São Paulo economizaria com ele 5 milhões até o final do ano? E sabe o que eu vi ontem? Que eu lembrei disso, eu falei, preciso falar pro pessoal. Eu tava vendo uma mulher falar, um programa de economia na televisão, a mulher falou assim, 90% do povo brasileiro ganha menos de R$ 2.800. 90% da população brasileira ganha menos de R$ 2.800 para menos. Aí você pega um cara que vai ganhar só até dezembro 5 milhões para jogar bola, para jogar futebol, e ainda bem meia boca. Só para você saber, ele chegou no São Paulo em 2022, o Alisson, eu não tinha nem ideia que era tanto tempo assim. 188 partidas. Chuta quantos gols ele fez, o Alisson? Em 188 partidas. 8 gols. 8 e 13 assistências. Para mim é muito pouco. Na verdade, ele jogou só com o Dorival Júnior naquela fase final da Copa do Brasil, aqueles 4, 5 jogos lá. Aí teve a lesão, aí se machucou. Para mim, o que ele fez, não é nada pessoal contra ele, porque eu nem conheço, também não quero conhecer. O que ele fez com o São Paulo, para mim, se chama falta de respeito. De ter ido lá no CT do Corinthians, com o contrato ainda em vigor pelo São Paulo, para mim é desrespeito com a instituição. E eu vou avisar, já avisei várias vezes aqui, nenhum jogador é maior que o São Paulo Futebol Clube. O Alisson desrespeitou, na minha opinião, desrespeitou a instituição São Paulo Futebol Clube e jamais deveria vestir a camisa do São Paulo novamente. Ah, você deseja sorte para ele no Fluminense? Desejo, só que ele está no fim da fila. Primeiro tem todos os jogadores do São Paulo para desejar sorte. Aí lá na frente, quem sabe daqui um tempo, quando eu lembrar, eu desejo. Mas no momento eu desejo sorte para o Moreira, por exemplo, que vai jogar no meio de campo do São Paulo. A gente vai falar sobre isso. O São Paulo está fechando um patrocínio aí com a Unimed, né? Seriam 75 milhões por 5 temporadas. Eu acho pouco. Vai ter que passar pelo conselho, porque como é um contrato longo, são 5 anos, esse contrato extrapolaria a gestão do Massis, então vai entrar um outro presidente, tem que passar pelo deliberativo, pelo conselho e tal. E aí, a ideia é que mude a cor, né? Porque a Unimed é verde, o logotipo da Unimed é verde.
Mudaria a cor, como já aconteceu, por exemplo, com a Sportsbet. Lembra que a Sportsbet também era verde? Também mudou. Acho que isso não vai ter problema nenhum. E aí, tem a história dos naming rights lá, que o São Paulo tá vendo. Tem a empresa lá de alimentos que patrocina, que hoje é dona dos naming rights do Morumbi. E o Massis quer retomar as negociações. Eles iam retomar, e aí deu a confusão toda. Eles têm prioridade para renovar. Eu também acho pouco dinheiro. São mais ou menos 25 milhões por ano. Mas aí apareceu aquela BID, lá, é BID que fala, né? Que é aquela montadora chinesa de carro elétrico lá. Só que aí eles começaram a negociar com o Casares e como tudo que envolve o Casares eu não confio em absolutamente nada que esse cara fez na gestão do São Paulo. E vamos ver, o Massis quer marcar uma reunião com o CEO dessa empresa de alimentos aí, para ver se consegue renovar o contrato. Eu vou mantendo vocês informados, tá? Vou passando as informações para você. Agora, falando das investigações ainda que envolve o São Paulo apresentou para a Força Tarefa lá que investiga tá investigando principalmente aquela pataquada toda, aquele absurdo no camarote, um cálculo do prejuízo financeiro que o São Paulo teria sofrido. Só que aí, os promotores, os investigadores, não gostaram desse material que foi enviado porque eles acham que o valor é muito maior. E aí, o São Paulo, segundo a Força Tarefa, esses valores são superficiais e o São Paulo teria oferecido para ele só o prejuízo do camarote da Shakira, que foi onde surgiu aquela coisa nojenta, aquele áudio nojento, daqueles 3 nojentos. Só que aí a investigação já viu que esse esquema acontece pelo menos desde 2023. Então eles querem mais documentos. Se o São Paulo estaria disposto a ceder normalmente, só que se não ceder, a Força Tarefa tem como conseguir de maneira independente. Agora, um recado pro presidente aí, pro Massis, abre, entrega tudo o que eles querem. Você não tá defendendo o clube? Você não tá dizendo que você... Então, abre, oferece tudo que eles pedem. Não é aos pouquinhos, só da Shakira. Abre tudo. Você tem alguma coisa a temer? Eu acho que não. Então, se você não tem, libera tudo para as investigações. Ué, não tem outra explicação, gente. Libera para as investigações. Eu acho que não tem muito que... Aí vai passar só uma parte, aí segura a outra. A gente já viu que isso aconteceu, né? A gente falou no vídeo essa semana que teve o parecer, que todo mundo foi inocentado e não aconteceu nada com ninguém. Então, já que o São Paulo é vítima e o Massis aí falou que está disposto, o São Paulo quer ajudar, que o São Paulo tem que vai oferecer tudo que eles precisarem, então, meus amigos, pode oferecer tudo aí, mostra os valores. O São Paulo deve ter tomado um puta prejuízo com essa história toda aí. Antes da gente falar do time, o São Paulo treinou hoje. Os guerreirinhos estão com fome de bola. 3 dias de folga, treinaram hoje. Só aquele recadinho rápido da GoCase para vocês, meus amigos. Vários produtos em promoção, tá? Para você aproveitar os descontos, dessas promoções de 20% off nas compras acima de R$200. Usa o cupom GOLBAROLO, você tem um monte de benefícios. Olha a caneca que eu tô hoje. Esse cara aqui, ó, virou meu parceiro. Eu vou falar para vocês, a minha relação com Jesus não era essas coisas não, viu? E aí uma vez eu conversei, outro parente da minha vida, eu tava conversando com um amigo meu e reclamando, falando, porque Jesus, não sei o quê, todo mundo fala de Jesus. Aí um amigo meu falou assim, como é que é o seu relacionamento com ele? Você pede muito, né? Eu falei, como você sabe? Não é pra isso? Pra pedir? Eu falei, não, vou te ensinar. Aí me explicou um pouco. Aí minha relação com Jesus mudou. Porque a gente só pede, né? Não agradece porra nenhuma, só pede. Ah, quero isso, quero aquilo. E a minha relação com esse cara aqui, ó, mudou completamente. Hoje é meu amigaço. Me dá umas broncas de vez em quando que eu nem falo pra vocês. Bom, então curta aí os produtos da GoCase. Aí não esqueça de usar o cupom GOLBAROLO pra você ter os descontos, tá? E tá tendo um monte de promoção bacana. Geralmente de final de semana, vou dar uma dica pra você. Final de semana eles fazem umas promoções malucas. Confere lá. Essa caneca aqui é maravilhosa do meu brother. Jesus, meu brother. São Paulo treinou hoje. Os guerreirinhos tiveram 300 dias de folga depois de serem eliminados em mais uma competição. Tiveram folga para descansar, porque ninguém é de ferro, né? Afinal de contas, esse ano é muito difícil. E aí, o São Paulo, o próximo jogo é só dia 12 contra a Chapecoense. A Chapecoense decide o campeonato estadual nesse final de semana. O Paulinho, que sofreu uma lesão de ligamento na final da Copa São Paulo, treinou ali, monitorado pelos fisioterapeutas. E aí, o que está acontecendo? O Moreira deve ser aproveitado no meio de campo. Porque na lateral já tem o Ramon, já tem o
o Cedric, já tem o Mike, já tem um monte de lateral, o Moreira deve ser testado no meio de campo. Eu aprovaria, eu aprovo esse teste. Vamos ver, eu acho que o Moreira tem capacidade, tem que se livrar desse problema de lesão, das lesões, e pode ser uma opção no meio ali. Ele tem talento, ele tem um jogador muito inteligente, eu gosto bastante do Moreira. E aí, a diretoria do São Paulo disse o seguinte, que o elenco está praticamente fechado para 2026, mas tem essa janela de transferência dos estaduais, eles não descartam a contratação de mais 2 reforços. Um meio de campo e outro, vamos ver se você adivinha qual é a posição que o São Paulo... É um jogador de beirada, de campo, é a mesma história de sempre. Há quanto tempo a gente não escuta que o São Paulo procura jogadores de beirada, de campo? Porque eu não sei, sinceramente não sei se vai contratar mais alguém, eu não boto muita fé não. Mas com esse elenco aí, eu acho que brigar por título, eu acho muito complicado. Se bem que Copa do Brasil pode ser. Copa do Brasil eu acho que aquilo que a gente conversou, né? Não é sempre o melhor que ganha, não é... Pode acontecer, como aconteceu em 2023, pode acontecer com o Corinthians, como aconteceu em 2025, o Corinthians também não era o melhor time, mas acho que esse elenco aí para disputar tudo, não dá. Ainda mais porque é um elenco perdedor, né? Não é um elenco vitorioso. O elenco do São Paulo não é um elenco vitorioso, gente. A gente já conversou isso várias vezes aqui, vocês concordam comigo. Nenhum jogador do São Paulo, nenhum jogador foi protagonista, ganhando títulos antes de chegar no São Paulo. E no São Paulo, então, menos ainda. Tem aí a Copa do Brasil e só, mais nada. E o Paulista de 2021, que só o Arboleda e o Luan estavam no time. A gente se encontra amanhã, tá? Vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, se você gostou. Amanhã a gente grava, vou gravar daqui a pouco. Tem umas coisas pra fazer. Vou gravar daqui a pouquinho o vídeo da Sul-Americana. Peço pra você assistir amanhã, 8 da noite eu posto. E na segunda-feira, nossa live, tá bom? Fique com Deus, gente. Muito obrigado mais uma vez pela parceria, pela amizade. Me sinto muito feliz e à vontade de conversar essas coisas com você aqui, de trocar ideia. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas gosta dessa parte mais pessoal minha, de falar de outras coisas, não só sobre futebol. E quem não gostou também, aquilo que eu falo pra você, né? Tem a opção de não assistir. Aqui o canal é assim, funciona desse jeito. Acho que a gente tem uma amizade aqui, uma parceria. Não é só eu chegar aqui e ficar lendo notícia pra você. A gente trocar ideia, que pra mim é o mais legal, é o mais importante. Fiquem com Deus, voltamos amanhã às 8 da noite. Hoje o dia tá bom pra tomar uma canjibrina destilada, hein? Ai, que saudade da minha época de terrorista da noite. Hoje eu sou um terrorista de sofá, aí bolsa de água quente, bolsa de gelo nas pernas por causa do subóbito. Fiquem com Deus, meus amigos. Nos encontramos amanhã às 8 da noite. Tchau, tchau.